Lira caiu na armadilha. É o cheque-mate que ninguém viu chegando. O presidente da Câmara, Arthur Lira, o homem mais poderoso de Brasília fora do Palácio do Planalto, pode ter sido engolido por um plano secreto, meticulosamente arquitetado nos bastidores do Congresso, e que leva à assinatura de um mestre da política de Alagoas, Renan Calheiros. Enquanto Lira acreditava estar conduzindo a pauta e pressionando o governo, ele, na verdade, estava sendo atraído para uma armadilha fatal que pode custar sua influência e, pior, sua sucessão no comando da Câmara. A notícia bomba, que acaba de circular nos corredores do poder, é que Lula teria seguido à risca o roteiro de Renan para desmantelar o poder do Centrão e isolar Lira. Este não é um jogo de política, é uma guerra de inteligência entre dois titãs de Alagoas pelo comando da política nacional. Preste atenção total, porque o plano secreto, os movimentos de bastidores e o golpe final, que pode mudar o destino do Congresso e do governo, estão prestes a ser revelados. A complexa teia alagoana, Renan versus Lira. Para entender o que está acontecendo, é preciso mergulhar no coração da política de Alagoas, onde a rivalidade entre as famílias Calheiros e Lira é mais antiga e visceral do que qualquer disputa ideológica. Renan Calheiros, um estrategista que opera nas sombras e conhece a máquina do Senado como a palma da mão, vê Arthur Lira não apenas como um adversário, mas como a personificação do poder que ele próprio deseja controlar ou, no mínimo, equilibrar. Arthur Lira, por sua vez, construiu sua força no comando da Câmara, utilizando o orçamento secreto e o poder das emendas, transformando-se no senhor do Centrão, um bloco de deputados que negocia apoios em troca de recursos. Ele se tornou, no governo Lula, um aliado incômodo que garante a governabilidade, mas a um preço altíssimo e com constante ameaça de pautar projetos bomba contra o executivo. O plano secreto de Renan, sussurrado em reuniões privadas com o presidente Lula e seu núcleo duro, era simples. Não confronte Lira, canse-o. Deixe-o gastar seu capital político em pautas que não prosperarão, enquanto o governo atua cirurgicamente para desidratar seu poder financeiro e político. O movimento do cheque e a desidratação do Centrão, a armadilha, segundo a análise de bastidores, foi ativada em dois momentos cruciais: a armadilha do orçamento e das emendas. Lira dependia do controle absoluto sobre as emendas para manter a fidelidade do Centrão. O plano de Renan, encampado pelo governo Lula, era reduzir gradualmente a discricionariedade de Lira sobre a distribuição, ao mesmo tempo em que o governo aumentava a liberação de recursos diretamente para as bases aliadas, contornando o poder da caneta do presidente da Câmara. Lula estaria liberando emendas e recursos ministeriais por vias oficiais, mas com critérios que enfraquecem a centralização de Lira. Ele é o dealer de recursos. Lula se tornou o banco. O plano B da sucessão. A grande ambição de Lira é eleger seu sucessor no comando da Câmara, garantindo a perpetuação de seu modelo de poder. Renan Calheiros e o grupo pró-governo estariam trabalhando para unir nomes alternativos, inclusive do próprio Centrão, que já está insatisfeito com o excesso de poder de Lira. Ao permitir que Lira gaste energia na pressão diária, como na aprovação de medidas provisórias ou vetos, o governo ganha tempo para articular a base de uma candidatura alternativa para 2025. Lira, focado no presente, estaria perdendo o futuro. Lira, crente de que sua pressão resultaria em mais recursos e mais controle, estaria caindo na isca de negociar o óbvio, enquanto o governo, lentamente, erosiona a base de seu poder financeiro. Ele está ganhando pequenas batalhas de pauta, mas perdendo a guerra da governabilidade e da sucessão. A política brasileira é um xadrez de alta complexidade, onde os movimentos mais importantes acontecem fora dos holofotes. O que está em jogo não é apenas o destino de Lira, mas a capacidade do presidente Lula de governar sem reféns.
Entender o plano secreto, a rivalidade de Alagoas e as consequências dessa guerra exige uma visão que só a análise de bastidores pode oferecer. Este canal é a sua fonte de inteligência estratégica que decifra a política real, sem os filtros da mídia. Se você quer estar um passo à frente no jogo e entender como o destino do Congresso está sendo traçado por uma rivalidade de Alagoas, você precisa estar aqui. Inscreva-se agora, ative o sino para não perder nenhuma das nossas análises exclusivas e junte-se aos ouvintes que transformaram a forma como entendem o Brasil. O poder está na informação de qualidade. Não espere a bomba explodir. O golpe final. O isolamento. O papel de Renan Calheiros nesse plano não é o de confrontar publicamente Lira, mas o de aconselhar o presidente Lula sobre como neutralizar seu estilo. Renan conhece a cabeça e a estratégia de seu adversário como ninguém. Ele teria garantido a Lula que a maneira mais eficaz de enfraquecer Lira é tirando-lhe o cheque, fazendo-o parecer menos relevante para os deputados que só pensam em recursos para seus redutos eleitorais. Ao seguir o plano de Renan, Lula atinge vários objetivos. Diminui a imagem de refém. O governo passa a imagem de que está negociando, mas não se rendendo ao centrão, aumentando sua popularidade ao mostrar firmeza. Cria dissidência. Os deputados do centrão, ao verem que podem conseguir seus recursos diretamente com o governo, começam a questionar a necessidade de um intermediário tão caro, Lira. Abre caminho para sucessor amigo, facilita a articulação de um candidato à presidência da Câmara mais alinhado aos interesses do Planalto, garantindo um fim de mandato tranquilo para Lula. Arthur Lira, focado na batalha diária das pautas, não percebeu que a armadilha já estava armada e fechada. Ele está sendo minado por dentro, com a base do centrão começando a demonstrar sinais de impaciência e autonomia. O golpe final não virá de um embate público, mas sim do isolamento silencioso e da perda de sua capacidade de distribuir dinheiro. A política é cruel e, em Brasília, as maiores vitórias são conquistadas nos bastidores. O plano secreto de Renan Calheiros parece ter sido o roteiro perfeito para a queda controlada do homem que um dia foi o mais temido do Congresso. E o presidente Lula está sorrindo. O desfecho dessa guerra de Alagoas definirá a governabilidade do Brasil.